Provérbios, capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, que o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselhos. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança. Se os puderes retirar, se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que ponderar os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, o favo de mel, que é doce ao teu paladar, tal será o conhecimento da sabedoria. Para a tua alma, se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem o conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios: ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, e as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas: como ele me fez a mim,
assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo caminho do preguiçoso e junto à vinha do homem falho de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo, e um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Capítulo 24. Outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, mesmo e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que há de ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achastes mel? Come o que te basta, para que, porventura, não te fartes dele e o venha a vomitar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o teu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança do desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio
e como vinagre sobre salitre. Salitre, que significa soda. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fome turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar à sua boca, mas sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens de bem que bem respondem. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas ruas, como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isto por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará
a contenda, como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre, como ocaso coberto de escórias de prata. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que seu ódio se encobre com engano, a tua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Capítulo 27. Não presumas no dia do amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Louve-te, ó estranhos, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Enganosos, que significa ou profusos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, também é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença do amigo como conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder a aquele que me desprezar. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os ímpios passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O gotejador contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá
o seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno, que significa Sheol ou Hades, e também Abaddon em hebreu. E a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores, ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau entre grãos de cevada pilada, não se iria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração? Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. E haverá bastante leite de cabra para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Capítulo 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão, por causa da transgressão da terra, que significa ou nação. Muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta-a para o que se compadece do pobre. O que desvia dos seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com o que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos teus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará testemunho. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas que endurece o seu coração, virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza
prolongará os teus dias. O homem carregado de sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o deterá. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosidade se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois um favor, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que encobre os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo dos subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo ama uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os teus servos são ímpios. O pobre e o usurário
se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os jovens verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que te atenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas tuas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele requererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua alma. Ouve maldições e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o prejuízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Capítulo 30. As palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu do céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes, toda palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às tuas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mas negue, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante do seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe, uma geração
que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras não são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixais são vacas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Estas 3 coisas nunca se fartam, 4 nunca dizem bastas: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que diz basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilham e a 4ª não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera: ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a 4ª não a pode reputar: pelo servo que reina, pelo tolo que anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e, contudo, todos saem em bandos, se repartem. A aranha ou a lagartixa, que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Passos que também significa palácios. Há 3 coisas que têm um bom andar, e o 4º passeia muito bem: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás; o cavalo de guerra, que também significa o cão de caça, bem cingido pelos lombos; o bode também, e o rei a quem não se pode resistir. Se procedestes loucamente, elevando-te, e se imaginas o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Capítulo 31. Os conselhos que a mãe do rei Lamuel deu a seu filho. Palavras do rei Lamuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe: como filho meu, e como o filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis,
Não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da tua pobreza, do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em maldição, em desolação. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Aleph, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de roupa. O de rubins, Bete, o coração do seu marido nela confia, e a ela nenhuma fazenda faltará. Gimel, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Daleth, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, e é como o navio mercante de longe traz o seu pão. Val, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Zaim, examina uma herdade e a adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ete, cinge os lombos de força e fortaleza, e fortalece os braços. Tete, prova e vê que é boa sua mercadoria, e sua lâmpada não se apaga de noite. Jode, estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam a roca. Caf, abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Lâmede, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçarias de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Sameque, faz panos de linho fino, e vende-os e dá cintas aos mercadores. Aim, a força e a glória são as suas vestes, e retira-se do dia futuro. P, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Tisade, olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Cof, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que
a louva, dizendo: Reche, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Shin, enganosa é a graça e a verdade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tal, dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas suas portas as suas obras. Estes capítulos de Provérbio trazem para nós o encerrar dos provérbios que Salomão escreveu, bem como de outros 2 reis. E este último capítulo, em seus 22 últimos versículos, traz as 22 qualidades da mulher virtuosa, e cada qualidade corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, que foi cada palavra lida e dita antes de começar cada versículo. Vemos que no verso 27 deste capítulo 31, o governo da casa está na responsabilidade da mulher, porque vemos no versículo 11 que o coração do marido está nela confiado. Por isso, dá-lhe essa expectativa como confiança, pois mulher virtuosa, esta o homem a louvará. Vemos nas palavras do rei Agur que no verso 15 ele diz a respeito de 2 filhas que são filhas da locusta e dos necessitados e aflitos. O nome delas dá. E num paralelo de comparatividade, este rei lança alguns provérbios comparativos com relação a 3 coisas que se fartam, e a 4ª nunca dizem basta, bem como 3 coisas que maravilham, e a 4ª ele não conhece. Por fim, mais ainda, 3 coisas que alvoroça a terra, e a 4ª não a pode suportar. E ainda 3 coisas que têm bom andar, e a 4ª passeia muito bem. Estes paralelos referem-se a coisas que maravilham-se e outras que são estranhas por demais. Vemos no verso 20 do capítulo 28 que o homem fiel, este será abençoado e abundantemente terá bênçãos na terra. No verso 21 do capítulo 24, nos traz uma advertência quanto a não nos envolvermos naqueles que buscam mudanças, pois o temor ao rei é sabedoria para o Senhor. Ainda neste capítulo 24, verso 5, nos diz que um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento ainda consolida esta força. Conselhos prudentes nos fazem fortalecidos para vencermos a guerra, esta guerra espiritual que travamos. No versos 13 e 14, uma confirmação elegante. Come o mel, porque é bom, e o favo do mel, que é doce ao seu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a sua alma, e se achares, haverá para ti galardão.
e não será cortada a sua expectação ou a sua bênção. Shalom, Adonai, e até breve.